Agora pense em seus treinos corredor. Você já ignorou algum sinal do seu corpo e depois percebeu que ele estava te avisando? Uma dor que você deixou passar, um cansaço que você forçou, uma oscilação que você achou normal? E quando você viu, o problema já estava instalado? No treinamento de corrida, isso acontece o tempo todo. E o ponto é simples e pouco respeitado. O corpo sempre avisa antes de quebrar. Dentro do método corrida com longevidade, existe um princípio que muda completamente a forma de treinar. O corpo não é um obstáculo, ele é um sistema de feedback, o nosso quarto fundamento. E ele presume que dor, fadiga e oscilação de desempenho não são inimigos. Eles são dados, são informações, são sinais de que algo está acontecendo e que precisa ser interpretado. E aqui está o problema. A maioria dos corredores não sabe ler esses sinais, não dá devida importância a eles, ou pior, escolhe ignorar. O fundamento, o corpo como sistema de feedback, não é filosofia. Assim como os outros 4 fundamentos, ele nasceu da experiência prática e está diretamente ligado aos princípios clássicos do treinamento esportivo, a base sólida onde está ancorado o meu método de treinamento. De forma geral, e sem querer te passar muita teoria, no treinamento falamos de 6 a 7 princípios fundamentais, dependendo da linha de estudo, mas todos com o mesmo objetivo: organizar o treinamento para gerar adaptação de forma eficiente e segura. E entre os princípios estão a individualidade biológica, sobrecarga, adaptação, continuidade, especificidade, variabilidade e reversibilidade. Eu só quero que você saiba que esses princípios funcionam como um guia que não só mostram que tem muita ciência no que aplicamos, mas também ajudam o treinador e o próprio corredor a entender quanto estimular, quando ajustar, quando recuperar e quando avançar. O problema é que, na prática, muita gente até conhece esses princípios, mas não sabe muito bem como aplicá-los no dia a dia. E é exatamente aí que entra o corpo como sistema de feedback, porque é ele que mostra, na prática, se esses princípios estão sendo respeitados ou não. E agora que você pôde entender que temos um método de treinos com 5 fundamentos e que esses se ligam aos diferentes princípios do treino esportivo, podemos seguir com essas associações te levando da teoria para a prática. Princípio da individualidade biológica. Sabemos que nenhum corpo responde igual. O mesmo treino pode gerar adaptação em um, exaustão em outro. E como você descobre isso? Observando os sinais. Princípio da sobrecarga. Para evoluir, você precisa gerar estímulo, não é mesmo? Mas existe um ponto crítico aqui. A sobrecarga só funciona na medida em que o corpo consegue absorver. E quem te mostra quando isso foi extrapolado? O próprio corpo, com fadiga persistente, queda de rendimento, dor recorrente. E isso não é fraqueza, é um feedback natural de que a carga pode estar mal ajustada. Princípio da recuperação. Sem recuperação não há adaptação dos treinos. E a recuperação não acontece no relógio, ela acontece no corpo. Você pode achar que está pronto, mas o corpo pode estar dizendo o contrário. Agora vem a parte mais importante, porque entender isso na teoria pode ser fácil, mas difícil é aplicar. E é aqui que entra a minha experiência prática como treinador. Ao longo dos anos treinando e depois como treinador, o que mais me guiou não foram apenas os modelos teóricos, foram os sinais dos corredores. E esses sinais aparecem o tempo todo, e só evolui quem aprende a enxergá-los. Quando eu prescrevo treino, eu não olho só para o que foi feito, eu observo como foi feito e como o corpo respondeu. E alguns sinais são chave: dor muscular e o tipo de dor. A dor muscular esperada de adaptação é uma dor mais difusa, espalhada pela musculatura trabalhada. Costuma aparecer após estímulos mais intensos ou diferentes do habitual. Tende a diminuir com o movimento e ao longo dos dias. Ela indica que o corpo está se adaptando ao estímulo aplicado. Dor persistente, de alerta. É uma dor mais localizada, específica ou que não evolui positivamente. Pode piorar com o movimento ou se manter mesmo em repouso. Não segue o padrão de melhora progressiva esperado. Indica que o corpo pode não estar absorvendo bem a carga. Tenha em mente que nem toda dor é problema, mas ignorar qualquer dor pode virar um dos grandes.
Fadiga acumulada, sensação de peso constante, dificuldade de sustentar ritmo, queda de disposição. Isso mostra que o sistema não está absorvendo bem a carga. Oscilação de desempenho, um dia bom, outro muito ruim, sem explicação clara. Isso é aleatório, é o corpo tentando se adaptar ou falhando nisso. Qualidade do movimento, esse é um dos mais ignorados. Postura cai, passada em curta, técnica se deteriora, o corpo está compensando e isso antecede muita lesão. Vontade de treinar ou a ausência dela. Pouca gente fala sobre isso e joga toda a culpa na rotina, mas é real, quando o corpo sistematicamente começa a rejeitar o treino, algo está errado. O erro não é sentir, o erro é ignorar e pior, lutar contra o próprio corpo, forçar quando ele deveria ajustar, insistir quando deveria observar, aumentar quando deveria estabilizar. E isso acontece por vários motivos. Pressa por resultado, comparação com outros, falta de orientação e excesso de confiança. Quando o corredor começa a interpretar os sinais, tudo muda. E para deixar isso mais claro, pensa no seguinte: não é assim com o seu dinheiro? Quando você percebe que sua conta está perto de entrar no vermelho, você não espera quebrar para agir. Você ajusta, reduz gastos, reorganiza prioridades, segura decisões impulsivas, porque você entendeu o sinal. Agora olha para o treino. O corpo faz exatamente a mesma coisa. Ele mostra fadiga acumulando, dor aparecendo, rendimento oscilando. E isso tudo é o seu saldo mudando. E o problema é que na corrida muita gente faz o oposto, gastando mais. Em vez de ajustar, insiste. Em vez de reduzir, aumenta. Em vez de interpretar, ignora. E aí o que era um sinal vira problema. O corpo não quebra do nada. Ele entra no vermelho antes, mas com o corredor que ouve o corpo, treina com mais inteligência. Erra menos, ajusta antes de quebrar, evolui com mais consistência e, principalmente, ele constrói longevidade. Você não precisa complicar. Comece com perguntas simples após seus treinos. Como meu corpo respondeu? Não é só sobre completar o treino, mas sobre como você saiu dele. Você terminou com sensação de controle ou de esgotamento total? Seu corpo pareceu aceitar o estímulo ou reagiu com excesso de desgaste? Essa leitura geral já indica se o treino foi bem dosado ou não. Essa fadiga é normal ou acumulada? A fadiga normal aparece, mas permite recuperação entre os treinos. Já a fadiga acumulada se arrasta, não some completamente. Você começa o treino seguinte ainda pesado, sem sensação de renovação. Isso é sinal de que a carga pode estar maior do que sua capacidade atual. Essa dor é esperada ou diferente? A dor esperada é difusa, muscular e tende a diminuir com o movimento. Ela aparece como uma resposta a um estímulo novo ou mais intenso. Já a dor diferente é localizada, pontual ou progressiva. Quando ela altera seu jeito de correr, deixa de ser adaptação e vira alerta. Meu movimento se manteve ou degradou? No início do treino, o movimento costuma ser mais fluido e eficiente. Com o cansaço, pequenas compensações começam a aparecer. Passada em curta, postura cai, coordenação piora. Se isso acontece cedo ou de forma acentuada, o corpo já está no limite. Isso tudo já muda completamente sua relação com o treino. E agora te deixo uma provocação. O corpo não falha do nada. Ele sempre avisa antes e a questão é: você está ouvindo ou ignorando? Se você quer aprender a treinar com mais consciência e não apenas seguir treinos no automático, comece a olhar para o seu corpo, como ele realmente é, um sistema de feedback.